Olá, seja muito bem-vindo ao Não Vá para a Cama Sem Elas, o programa da TV Jornal LH que vai discutir diversidade sexual, relacionamento e muito mais. Eu sou o jornalista Cristiano Santos e em todo o programa estarei muito bem acompanhado das minhas queridas colegas geminianas, a psicóloga colorada e inquieta Lu Diniz e a advogada gremista e sempre atualizada Carol Alexandrino. Em todo episódio nós estaremos com um convidado especial. Hoje conosco para discutir a questão do poder das palavras e a repercussão delas na sociedade, o professor André Silva. Ele é pós-doutor em educação, né, professor? Então, professor, seja bem-vindo. Lu, Carol, bem-vindas ao programa. Obrigada. Para a gente começar o programa, eu gostaria de relembrar algumas frases que a gente ouve muito comumente na sociedade. Por exemplo, sente-se como uma mulher, haja como um homem, essa roupa é muito curta, está querendo ser estuprada. São palavras que a gente vê ainda hoje serem reproduzidas, né? Bem, há dados que apontam que a cada 2 segundos uma mulher é vítima de agressão física ou verbal no país. O Brasil também é o campeão mundial de violência LGBTQ, com uma morte a cada 19 horas. Eu gostaria de saber de vocês, se vocês acreditam que essas palavras e essas frases que a gente costuma reproduzir quase que automaticamente, costuma ouvir aí na rua, elas de uma certa forma desencadeiam nessa violência. Eu acho que ao mesmo tempo em que as palavras elas são capazes de autorizar, por exemplo, né, meninos, mulheres, né, homens a violentar a submeter as meninas e as mulheres, essas próprias palavras elas também são resultado de uma cultura, né? Eu acho que em grande medida é fruto sim de uma sociedade que é sexista e que acaba tentando produzir lugares diferentes para meninos e para as meninas, né? Então. Não, eu acho que isso vem dessa cultura machista, né? Eu sou a pessoa, acho que essa frase eu falo tanto, né? Então, essa cultura machista, essa sociedade patriarcal, mas vem dessa cultura machista e patriarcal de que a mulher tem que se vestir com uma roupa um pouco mais discreta, porque senão ela é vulgar, porque senão ela está autorizando a ser abusada, agredida e coisas que o valem. O caso, acho mais recente agora, e que eu acho que ele responde assim para ti 100%, foi o que aconteceu com a Cláudia Leite no programa do Silvio Santos. Ela estava com uma roupa, chegou para cantar e... Foi no Teleton, né? No Teleton, com uma roupa curta. Nem era nada demais, aliás, toda fechada, de manga comprida, mas era curta. Não vem ao caso também, sim, né? Sim. E ela pediu um abraço para ele, porque foi a primeira vez que ela viu ele pessoalmente. Ah, que legal. E ele fez, não posso, porque se eu te abraçar eu vou ficar excitado, onde é que tu vai com essa roupa? Que roupa é essa? E foi levando praticamente o tempo todo a conversa para esse lado, tom né? sexual. Evidentemente, o Silvio Santos é daquela geração lá, machista, né? Eu já percebo. Mas ele e os filhos dele também, porque essa geração lá criou a geração daqui. Mas ele só tem menina, né? Mas que pode ser machista também, porque existe mulher machista, né? Com certeza, mas eu percebo, como eu tenho filhos jovens, que essa geração mais jovem já vê de outra maneira, né? Eles tu foste uma mãe não machista, né? Talvez se criaram um ambiente melhor. Claro. Olha, gurias, eu vou dizer para vocês assim, ó, se me permitem discordar, eu tenho bastante dúvidas sobre essa geração mais nova. Essa geração mais nova sendo mais receptiva a determinados tipos de discursos e mais refratária a narrativas preconceituosas, né? E pessoas jovens, pessoas muito mais jovens, enfim, e eu fico pensando, né, onde é que essas coisas de onde essas coisas vêm, né? Desde a promulgação da Lei Maria da Penha, que isso foi em 2006, a gente teve um decréscimo pequeno, enfim, dos índices de violência contra as mulheres no Brasil, e a partir de 2007 isso volta a crescer. A gente chega num índice de 2013 por ali, índices nunca antes atingidos. O que permite isso? Que cultura é essa que vai permitir? Mas tu acha que talvez esses dados também, eles sejam uma saída daquela cifra negra, a saída daquela ideia de que hoje as mulheres procuram mais o judiciário, procuram mais as delegacias. Hoje Elas estão mais corajosas, hoje dá mais publicidade à violência do que não daria antes da legislação. Acho que porque sim. Hoje elas têm essa proteção na legislação, então elas têm mais condições de ir até uma delegacia e dizer, fui agredida, fui... Sim, porque antes não aparecia, né? Ninguém ficava sabendo. É o que acontece hoje com a população LGBT, né? Então, assim, o que a gente tem hoje? Quem faz os registros são as ONGs.
né? A gente não tem, a homofobia não é crime no Brasil, então quem faz o registro disso são as ONGs, era o que acontecia antes da existência da delegacia para as mulheres, né? Mas ao mesmo tempo, o número de, o que é subnotificado, né, acerca da violência contra as mulheres é uma coisa que a gente não tem como mensurar, né? Porque, enfim, a violência contra as mulheres, o estupro, a agressão e coisas nesse sentido, elas estão envolvidas com uma série de coisas como, por exemplo, a vergonha das próprias mulheres, né? Essa cultura sexista que vai atribuir culpa à vítima, né? Se você está usando uma roupa curta porque você está pedindo para ser abusada, isso é totalmente atribuir a culpa à vítima, né? Sim. É a justificativa, né? Sim. Fiz isso porque ela estava ali, olha só a roupa dela, ela estava boa, ela estava bêbada, ela estava alcoolizada, né? Então, foi o problema, ela né? não cuidou de si própria. Exatamente. Né? No final da década de 70, ali início dos anos 80, o movimento LGBTQ, que na época era o movimento homossexual brasileiro, começou a se articular mais, e uma das propostas assim do movimento homossexual brasileiro naquela época era tentar esvaziar algumas palavras que eram usadas para atacá-la, como por exemplo chamar o homem de viado, gay, ou chamar a mulher de sapatona, fanchona. Esvaziando essas palavras, o sentido conotativo delas, o peso que elas carregavam, a intenção é que elas não fossem mais ofender. Vocês acreditam que essa forma de esvaziar palavras, por exemplo, a mulher esvaziar a palavra puta, para quando se de uma certa forma ofendida na rua não se sentir mal por ela, é uma forma da gente conseguir driblar o preconceito, driblar o assédio verbal? Eu acredito que contribua, mas não basta, porque eu acho que isso parte de uma mentalidade. Acho que tem que mudar a mentalidade, tem que mudar esse estigma social, tem que mudar a cultura para que o preconceito, enfim, o xingamento e essa cultura do estupro, ela tenha fim, entendeu? Eu acho que só esvaziar a palavra não basta. Sim. Porque tu esvazia uma palavra, mas... substitui por outra. Você vai continuar te agredindo com outras Exatamente. palavras até achar uma... Até, vou dar um exemplo aqui que as pessoas falam sobre a castração química, né? A castração química vai acabar com o estupro, né? Mas o problema a questão do estupro, por exemplo, ela é psicológica, né? É uma doença mental, ela está na cabeça do estuprador. Então não vai ser a castração química, não vai ser fazer com que o órgão sexual dele não funcione e que ele deixe de estuprar. Ele vai estuprar com um pedaço de pau, com uma vassoura, com essa planta, entendeu? Por que a gente, quando a gente fala em estupro, a gente está pensando sempre, contra a mulher? Por que é sempre um homem fazendo, né, a ação ela provém de um homem? Eu acho que é isso, assim, é de pensar que, por exemplo, as relações de gênero, elas organizam a nossa sociedade. Sim. Eu acho que esse é um dos pontos. E aí, de fato, não diz respeito à organização biológica do corpo, se aquele corpo funciona do ponto de vista sexual ou não. Tentando retomar um pouco a ideia do esvaziamento da palavra, eu pensaria dentro de uma lógica de ressignificar essa palavra, né? Então, assim, os movimentos sociais vinculados ali à diversidade de gênero, à diversidade sexual, tem um pouco esse caráter, né? A ideia de ressignificar a palavra bicha, né? Por exemplo, o termo queer, que no Brasil não tem a conotação que tem nos Estados Unidos, é um termo altamente pejorativo, né? E que vai inaugurar um determinado campo de estudos, né? Eu acho que é um movimento de resistência isso. Né? Quando o sujeito, na medida em que é chamado de bicha, de viado na rua e fala assim, sou bicha, sou viado mesmo, né? Esse é um movimento de resistência, é um movimento de dar um retorno, né, àquela cultura homofóbica. O príncipe salvou a princesa porque ela não tem superpoderes. Essa frase é de uma menina do documentário Repense o Elogio. Professor Igurias, as histórias lúdicas e também os brinquedos, como por exemplo carrinho para meninos e boneca para as meninas, elas ajudam nessa construção de gênero? Eu acredito que sim, que a gente tem essa ideia de que... E isso é muito influenciado talvez até pela criação, né? Aquela ideia de que a mãe tem que ir para a cozinha, cozinhar, e o pai vai para a rua trabalhar, ganhar o dinheiro, chega em casa, vai prover o lar com seu... Então daí o carro fica para o menino, a maleta de negócios fica para o menino, a cozinha, a panela fica para a menina. Daí o pai não ajuda nada em casa, né? E a mãe que fica com as panelas. Eu acredito que sim, que isso contribui para essa construção de que mulher tem aquele determinado papel e homem tem aquele outro determinado papel. Eu tenho um seguro do carro.
aonde eu ganho vários serviços para minha casa, vamos supor, encanador, eletricista, qualquer coisa, porque eu sou mulher, né? O meu marido tem com a mesma seguradora, mas é homem, não tem nada. Pra você ter uma ideia, né? Pressupõe-se que ele, na condição de homem, ele é capaz sabe fazer de trocar tudo, um encanamento. César, a gente sabe que tu não faz nada disso. Sinto muito, mas... Mas tem algum problema a gente continuar reproduzindo essas ideias de gênero? De que... eu acho que sim, de né? padrões? Tu acha que não? Agora eu até gostaria de ouvir. Claro que sim. Não, claro que sim, porque daí, claro que sim, porque daí a seguradora vai sempre oferecer pra Lu e nada pro César, entendeu? Isso é só um detalhezinho, mas enfim. Não, é só um detalhe que eu agora me veio, assim, lembrei casualmente disso, né? Que eu acho isso um absurdo. A gente está legitimando a exclusão de meninas das práticas que são pensadas ou historicamente atribuídas aos meninos, e a gente está excluindo as meninas das práticas que são historicamente... Por exemplo, o esporte é um campo que historicamente se construiu pelos homens, para os homens, e a inserção das mulheres foi a contragosto dessa cultura sexista. É engraçado porque eu tenho uma experiência empírica com isso, né? Eu sempre gostei de esportes que a sociedade taxa como esportes masculinos. E meu pai sempre foi assim, já a Carolina não gosta de balé, que todas as amiguinhas faziam jazz, então vamos colocar a Carolina na natação. E a Carolina querendo ir pra luta, né? Querendo ir pra luta. Daí quando eu tive um pouquinho mais de autonomia, daí eu comecei a ir pra luta, comecei a lutar. E faço tudo até hoje. E até hoje ele me critica. Até hoje ele diz assim, quando eu, né, às vezes eu tô com um short, por exemplo, e cheia de hematoma, daí ele fala assim, olha ali, parece um menino. Parece que foi jogar futebol. Parece um menino. Parece um menino. Porque mulher não pode se comportar assim. Porque mulher não pode ter as pernas roxas, porque o jiu-jitsu... Porque roupa com a representação. Exatamente. Voltando até essa questão que eu falei antes de carro, me vem isso... quem aqui nunca escutou assim, aquele carro ali tá ótimo, quando vai vender, ele era de uma mulher. Sim. Ou seja, a mulher cuida mais do que o homem, ela não anda tanto com o carro. Isso também ainda é muito vivo, né, no meio da gente. Organiza, inclusive, política essa de seguradora mesmo, Exatamente, né? Para os rapazes menos de 25 anos, o valor do seguro é caríssimo. Isso. Agora, se é uma menina, a gente tem valores diferenciados. Mais né? barato. E é interessante pensar como que essa ordem de gênero organiza a sociedade. E por vezes as pessoas, não, isso é bobagem. É porque ele gosta de boneca, porque gosta de carrinho. Não é tão simples assim o processo. Organiza, assim, o modo de pensar mesmo, né? Bem, a conversa está muito boa, mas a gente vai fazer uma pequena pausa e já voltamos. Desde 1957, aprendemos a fazer. Fazer diferente, fazer de novo se for preciso. Nossa missão é promover o desenvolvimento das comunidades onde atuamos. Se somos líderes em 54 municípios, é porque vivemos a realidade de milhões de pessoas. Somos assim, conectados, comprometidos, atuantes. Somos multiplataforma. Somos o Grupo Sinos. Sabia que você pode assistir ao NH News e ficar por dentro de todas as notícias também pelo aplicativo do Jornal NH? Tem informações sobre a região, o estado, o país e o mundo, assim como esporte, opinião e a previsão do tempo. E se você é assinante, também pode acessar a edição digital do Jornal NH através do aplicativo. É só fazer o login. Se não é, você pode fazer a assinatura através do próprio aplicativo. O aplicativo do Jornal NH pode ser baixado de graça pela Google Play e App Store. Gênero tem a ver com as pessoas, né? Gênero de qualquer tipo. Seria gênero masculino e gênero feminino? Tem duas colocações. Humanas seria homem e mulher, e gênero pode ser um gênero alimentício. Homem é homem e mulher é mulher, pelo conhecimento que eu tenho da Bíblia, né? Deus fez o homem e Deus fez a mulher. Sexualidade eu acho independente, né? Acho que cada um tem a si próprio, a sua própria escolha, né? É uma barreira que existe
entre a sociedade. Meio que um padrão. Exatamente, de aceitar. De homem com a mulher, mulher gostar de homem, homem de mulher. É isso aí, não pode ter, sentir atração pelo mesmo sexo. Acho que sexualidade é ter masculino e feminino e gênero é o que tu sente que tu vai ser ou não ser, não sei. Vem de cada pessoa, sabe? A pessoa que escolhe decidir quem ela vai gostar e o que ela quer pra vida dela. O pensamento das pessoas acham que gênero e sexualidade está interligado, mas no meu parecer, não. O que uma pessoa faz em 4 paredes é do interesse da pessoa. Eu acho que respeito tem que ser para todos, né? E nós já voltamos e eu gostaria de perguntar ao professor, a gente estava aqui divagando sobre gênero, questões de gênero, mas afinal de contas, o que é gênero? Gênero é uma construção social, histórica, né? Acerca de práticas e comportamentos, né, que são atribuídas aí aos sujeitos, né? De modo geral, aos meninos e às meninas, né? Então, quando tudo isso que a gente estava falando até agora, a gente estava discutindo especificamente gênero, né? Diz respeito ao modo como os meninos se produzem meninos, e aí eu falo no plural para pensar que existe uma infinidade de possibilidades de ser, né, homem, de ser menino, bem como assim uma infinidade de modos de ser mulher, né? Então, se a gente pegar as meninas que estão aqui com a gente hoje, né, as mulheres que estão aqui com a gente hoje, a gente vai ver que elas têm modos de pensar diferentes, elas se constituem dentro de uma perspectiva de feminilidade diferente de uma da outra, né? O que geralmente as pessoas acabam confundindo no ponto de vista do senso comum, tem uma cola entre uma coisa e outra, é aquela linearidade entre sexo, gênero e sexualidade, né? E aí a gente vai entender aí a partir de alguns autores que sexo diz respeito à organização biológica dos corpos, gênero seria então essa construção social e histórica, né? E a sexualidade seria o modo então como os indivíduos utilizam seus corpos para atingir prazer, né? Então basicamente tem uma distinção e que sexo não define gênero, que não define sexualidade, né? Então não existe aí essa relação linear entre esses 3 conceitos. E qual que é o papel da mídia nessa construção de gênero? A mídia influencia também? Definitivamente, assim, acho que a gente tem um documentário super interessante, está na Netflix agora, se chama Misrepresentation, e aí o documentário vai falar do modo como a mídia vai construir representações de feminilidade. Tem um foco específico nas mulheres, né? Então o modo como a sociedade vai construir então representações que vão visibilizar mulheres que estão aí entre 20 e 30 anos e que vão atribuir a elas a responsabilidade de serem sobretudo belas, femininas, né? Desejáveis, né? Sim, delicadas, enfim, sim. Exato. Então, coisas nesse sentido. Bem, existem várias formas de elogios, né? Alguns elogios são sutis, mas outros são verdadeiros abusos, né? Tem um dado do Instituto Maria da Penha que diz que a cada 1,5 segundo uma mulher é vítima de assédio na rua. Tá? Mas em que situação um assobio, um comentário deixa de ser algo sutil, algo cortejador e se torna um assédio? Eu, como venho de uma geração que se criou na ditadura, né? Então eu tive que, assim... baixar a cabeça. Não. Da ditadura, eu tive que me impor muito, né? Sim. Mas com relação a várias coisas, né? Mas aí tu te impunha porque tu era diferente, né? Porque em via de regra tu baixava essa cabeça. Eu não sei, até porque eu sou de uma geração onde a gente pegou justamente aquela coisa tudo era liberado, assim, como é que eu vou te explicar? A gente ninguém falava em camisinha, era amizade colorida, ou seja, a gente transava com outras pessoas, não se falava em camisinha. Então foi o auge, assim, de uma mudança, né, de comportamento, e eu faço parte exatamente dessa transição, né? Mas eu quero dizer assim, eu tive que me virar muito sozinha, né? Porque naquela época a mulher não tinha essa coisa de proteção, né? A minha mãe sempre dizia, se eu reclamasse alguma coisa, mas alguma coisa tu fez. A minha mãe nunca me protegia com relação, né? Eu era sempre culpada. Eu tenho muito isso, assim, com os meus filhos, né? Independente do que fizeram, eu tô do lado, entende? Depois a gente vê.
né? O que houve, né? Mas sempre, porque eu vivi muito essa coisa da minha mãe sempre dizer, alguma coisa tu fez, alguma coisa tu fez. Ou seja, eu nunca fui a vítima, né? Eu sempre era a culpada, né? Eu vivi muito essa questão, né? Porque como eu falei antes, a gente não falava muito, não podia, né? E também a gente não tinha muita ideia de que achava que era normal, né? A mulher tem que se defender mesmo, né? O que é elogio, o que é assédio, né? Eu não consigo ver um fio-fio como elogio. Eu acho que... Porque a outra pessoa não tá dando abertura para isso. Eu acho que o elogio parte se tu tá dando abertura para isso. Porque a gente tem essa cultura do... o homem tem que ser galanteador, tem que ser malandro. Ele pode chegar ali, dar o fio-fio, pegar na mãozinha, puxar o cabelo, puxar o braço. Daqui a pouco ele já tá ali agarrando a menina à força. E por que não pode fazer isso? Elogio pra mim não vem com uma conotação sexual. Como tu tá bonita com essa barba, como tu é uma pessoa inteligente. Nossa, que legal, tu comprou um carro, como tu te dedica pra isso. Que bom, tu passou no mestrado, como tu é esforçado. Isso é um elogio. Agora, gostosa, fio-fio, olha que bunda, buzinadinha. Isso aí não é elogio, isso aí pra mim é assédio. Sim, já sofri muito tipo de assédio, principalmente no meu meio, né? Eu sou advogada e eu vim, a advocacia, o ramo jurídico, ele é muito machista e opressor, né? A gente tá tendo agora, claro, muitas mulheres no direito, olha ali as formaturas, quase mais mulheres do que homens muitas vezes, mas ele é tradicionalmente um ramo machista. Que é um exemplo, quando tu vai fazer tua carteirinha da OAB, adoro minha instituição, tá? Mas quando tu vai fazer tua carteirinha da OAB, a informação para mulheres é roupas condizentes com o exercício da profissão. Homens é terno, ponto. Né? Mulheres é roupas condizentes com a profissão. Então, assim, sim, eu sofro sofro assédio diariamente na minha profissão, porque se permite isso, tendo em vista que é uma profissão que ainda o machismo permeia muito ela. Algumas campanhas criadas por mulheres empoderadas estimulam que se compartilhe episódios de violência, né, para que isso não torne a acontecer de novo. É o caso da campanha #PrimeroAssédio, meu primeiro assédio, no Twitter, que compartilhou experiências de mulheres já assediadas. As respostas que foram dadas ajudaram a constatar que a média de idade do primeiro assédio é de 9 anos e 7 meses. Qual a importância que vocês veem aí da gente compartilhar? Essas campanhas, elas dão visibilidade ao que está posto na sociedade, mas que se tenta esconder, né? Então, eu acho que é muito interessante porque, assim, na verdade, as pessoas, quando têm acesso à informação, 9,7 anos, né? É uma criança. É uma criança, então, assim, quando as pessoas, de modo geral, a sociedade de modo geral tem acesso a esse tipo de informação, essas pessoas, né, param chocadas, né, e não, alguma coisa está acontecendo, né. É que então, eu acho que hoje também entra muito assédio pela internet, né, que essas crianças muitas vezes estão ali expostas nas redes sociais, né, sem o controle dos pais. E acabam, às vezes, se envolvendo nessas coisas, né? Em alguma medida, eu acho que a rede social, inclusive, permite as pessoas a dizerem coisas que não diriam pessoalmente. Eu acho que esse é um fenômeno interessante, inclusive, né? Então, assim, parece que a hipocrisia dá um aval, pouco, né? Parece. E aí as pessoas se permitem, se autorizam a dizer determinadas coisas. Então, assim, a gente, por vezes, eu falo de um determinado lugar que é um lugar de privilégio, né? E, assim, desse lugar de privilégio, eu não tenho noção das coisas que acontecem, por exemplo, em outras regiões, aqui no município de Novo Hamburgo, por exemplo. Por vezes eu não tenho noção das coisas que acometem os meus alunos e as minhas alunas que estão na sala de aula comigo toda semana, né? Não sei se eu consigo me fazer claro, mas no sentido de pensar que, assim, dados como esses ou campanhas como essas, elas são fundamentais para dar um choque de realidade mesmo, olha. Quando não se dá publicidade, quando fica velado, nada se comenta sobre aquilo que não se sabe, né? Existe. Então a gente não existe, não está no mundo, né? Então assim a gente pelo menos começa a ter o diálogo. No Instagram, tem um Instagram muito bom, tem várias campanhas no Instagram, mas tem uma ótima que é Mas Ele Nunca Me Bateu. Que essa é fantástica, porque a gente sempre está acostumado com agressão física, né? Essa campanha ela fala de relacionamento abusivo e ela fala de relacionamentos abusivos e situações de relacionamentos abusivos de mulheres que sofreram, mas que nunca sofreram fisicamente o abuso, entendeu? Nunca apanharam. Eu fico...
apavorada quando eu vejo aquilo, porque realmente é muito comum e é muito próximo, porque isso é próximo da gente, nosso microambiente de homens e mulheres brancos, universitários, acadêmicos, né? Talvez não seja próxima à agressão física, mas é muito próximo à agressão verbal, né? E o abuso através da palavra. Lu, Carol, professor André, muito obrigado pela participação de vocês. O Não Vá Pra Cama Sem Elas fica por aqui, mas a você que estão nos acompanhando até agora, muitíssimo obrigado e até a próxima. Tchau!